portanto, da próxima efeméride de 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o PNC realiza mais uma ação de formação de curta duração online, desta vez alusiva a esta temática, e é complementada pela proposta da realização de sessões escolares com 2 filmes relacionados com direitos humanos. Esta ação de curta duração, portanto, este Take 3, tem o objetivo de sensibilizar mais os professores para o ensino do Holocausto, através do recurso ao cinema, como é que a arte representa o sofrimento, como é que a arte representa a morte, como é que o sofrimento e a destruição coletivas podem ser encenados, representados, evocados através da linguagem artística, porventura mais emblemática e característica do século XX, que é a linguagem do cinema. O filme A Turma Difícil expõe as intolerâncias religiosas e culturais na França contemporânea atual. A obra Dar a Ver o que nos cega, escritos sobre cinema, publicada em 2019, um trabalho que inclui um capítulo precisamente intitulado Filmar a Shoah, um imperativo ético. E, portanto, convido a todos os participantes, é uma leitura, eu diria, obrigatória. Um dever inegociável de memória, da memória e do dever de não esquecer aquela que foi a catástrofe da nossa história. A história do cinema, que fez, passado, no dia 28, 127 anos, estou-me a referir à data da primeira sessão pública do cinema em Paris, do Salon Diane de Grand Café. Ao contrário, Shoah, que é um termo originário de um dialeto alemão falado por judeus ocidentais, está associado à ideia de calamidade, de ruína, de aniquilação. Um filme chamado Shoah, do Claude Lanzmann, de 1985. Que é o título em português, de Louis Malle, um filme dos anos 80, Europa, Europa, de 90, de uma cineasta polaca, Agnieszka Holland, e depois, nos anos 90, já ser alvo de filmes de grande produção, designadamente A Lista de Schindler, de Spielberg, em relação ao qual eu tenho algumas divergências quanto à qualidade do filme e ao olhar sobre a Shoah, ou A Vida é Bela, do Benigni, A Rapariga que Roubava Livros, que é um filme muito interessante, de 2013, e aquele que eu considero ser o mais notável filme de ficção que alguma vez se fez sobre a Shoah, O Filho de Saul, um filme do húngaro Nemes, de Auschwitz-Birkenau. Conseguiu fotografar clandestinamente o modo como se processava o extermínio no campo. Foram 4 fotografias que sobreviveram. São dos corpos já gaseados nas fossas de incineração ao ar livre, em frente ao crematório, perto do rio do Bispo. Do Fernando Pó, assim é que é, no Bom Barral. E eu fiquei absolutamente deslumbrada com o que vi ontem. Há muitas maquetes dos campos, aliás, até com alguns erros que são completamente compreensíveis. Vou já dizer porque todos tentam representar Auschwitz, que é, digamos, o paradigma da Shoah ou do Holocausto, e evidentemente que eu acho que é quase impossível de perceber realmente o que foi Auschwitz ter ido ao local. Portanto, os judeus também não eram, segundo o nazismo, encarados do ponto de vista da religião, por terem uma religião diferente. A antissemita na altura era essa. Depois já podemos falar também da questão de Portugal, porque um dos filmes é sobre Portugal,
também fechou as fronteiras, tal e qual como os outros países, alguns deles até democráticos, como a França, por exemplo. A ideia era pura e simplesmente o genocídio de todos os judeus e, a partir de 42, também dos ciganos. Vou-vos dar a ideia do destino dos vários campos, enquanto num campo de concentração cerca de 50% a 60% dos prisioneiros acabavam por morrer, ou serem assassinados. Treblinka, por exemplo, em cerca de 3 meses, foi quase 1 milhão de judeus que foram ali assassinados, e nestes campos de extermínio, nestes centros de morte, a percentagem dos prisioneiros acabava por ser 98% ou 99%. Que é colocado no século XIX, mas naquilo a que a Hannah Arendt chamou o antissemitismo moderno, que é diferente do antissemitismo, por exemplo, tradicional na Idade Média, conhecido na Idade Média, de caráter religioso. Não. Lentamente, a partir do século XIX, caminha-se para um antissemitismo que vai dar ao antissemitismo racial, muito ligado também às ideias de aperfeiçoamento da raça. Portanto, lá está um filme que eu acho que deve ser importantíssimo, que é, sobretudo, também tentar perceber o caso de Dreyfus hoje. Da escola secundária Emílio Navarro, à professora Isabel Santiago, que já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que colabora connosco, e que, professora Isabel, obrigada. Obrigada eu pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde aos conferencistas, a quem agradeço, naturalmente, e começo por manifestar a minha gratidão à professora Irene Pimentel, que acompanhou, já não se deve lembrar, a parte inicial deste projeto, começou há 3 anos, um certo tipo de pensamento, e que se manifestou e culminou nessa catástrofe e nessa vergonha que ainda devemos sentir. Se o Agamben diz bem, de facto devemos sentir-nos envergonhados por aquilo de que não temos culpa, mas de que temos que falar, sob pena de voltar a acontecer. E eles conseguiram ver muito mais coisas, porque tinham lido e porque tinham visto muitas coisas e discutido muito. E a visão é como uma câmara, vai abrindo o diafragma à medida que intelectualmente as coisas estão lá mais organizadas. Os princípios do nacionalsocialismo, e só para verem o que é um olhar crítico, nós passámos na cervejaria, não entramos na cervejaria com eles, mas depois, num tempo livre, alguns alunos entraram na cervejaria, também são do 12º, e, portanto, tinham a autorização dos pais para poder entrar na cervejaria. Spielberg pôs uma coleção de mulheres jovens, bonitas, limpas. Quer dizer, aquilo não era uma câmara de gás, não era uma representação da câmara de gás, aquilo era uma fuga à representação de uma câmara de gás. Cinema, o Jacques Rivette, em 1961. O filme chama-se Capó. Não tem, em relação aos milhares de migrantes e refugiados que estão a transformar ainda, o Mediterrâneo num cemitério. E depois há outra história, é que os judeus, eu não sou judia, mas sei que, segundo a cultura judaica, a cremação não é algo que seja feito. Eles não aceitam a cremação, ou seja, aceitam nas outras pessoas, mas eles não só pelo facto dos refugiados que hoje estão a ser escorraçados e aos quais se está a fechar portas de novo, tal exatamente como aconteceu em 35, 36, 37, 38. Depois veio a guerra e então tornou-se completamente impossível. Linha de montagem da morte. Exatamente, era uma linha de montagem. Faziam parte de uma economia de guerra, não é? Que esteve sempre ativa. Os corpos dos prisioneiros, depois da tortura, depois da morte, etc., eram reciclados, como nós sabemos. Os cabelos serviam para fazer tecidos. As roupas, os calçados, os anéis, os óculos, tudo aquilo era reaproveitado. Os dentes de ouro. A pele, os dentes, a pele. O papel extraordinário do cinema como mediador, com o contributo para a educação, para a investigação, para
para a preservação do antissemitismo. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.